Me conta aí, você já percebeu a diferença de preço nas coisas do supermercado? Talvez por um instante você tenha pensado que tudo isso era por acaso. Porém, esse é um fenômeno conhecido como inflação. E quem melhor para nos ensinar sobre inflação do que o próprio Elon Musk, né? O homem mais rico do mundo. Inclusive, ele disse a seguinte frase: "Está chovendo dinheiro nas mãos dos idiotas". Mas o que será que ele quis dizer com isso? E como a gente pode escapar da tão temida inflação? A resposta para essas perguntas e muitas outras você vai conferir nesse vídeo aqui. Vamos lá. Sem dúvidas, a inflação é algo que fez parte da história do mundo nos últimos anos. Às vezes a economia de um determinado país está bem, às vezes não está. Tudo se resume a períodos de alta e baixa. Inclusive, esse vídeo aqui é uma continuação do vídeo que eu soltei aqui no canal quinta-feira passada, falando sobre a história do real e de como você foi enganado em relação ao dinheiro. Então agora é hora de você começar a entender o porquê de tempos em tempos acontece uma coisa chamada de inflação. E eu já posso te garantir aqui que nada disso é por acaso. Basicamente, a inflação é o período onde o seu dinheiro começa a valer cada vez menos. Sim, esse pedaço de papel aí que você guarda no bolso que já não valia nada passa a valer menos ainda. Mas por que isso acontece? Bom, existem alguns motivos que acarretam a inflação em um país. O principal deles está ligado diretamente à quantidade de dinheiro circulando no mercado. E se você já acompanha o canal e já está inscrito aí embaixo, com certeza você já deve saber qual entidade é responsável por essa quantidade de dinheiro circulando por aí, né? Se você respondeu o governo, você está completamente correto. O governo tem total controle sobre a impressão de dinheiro. Sendo assim, basicamente, é ele que decide o quanto o dinheiro vai valer e não você. Pensa comigo, o que aconteceria se o governo começasse a imprimir bilhões e bilhões de reais de noite e soltasse todo esse dinheiro na mão do povo? Obviamente, todo mundo ia ficar rico por um curto período de tempo, né? Mas em um piscar de olhos, todo mundo ia ficar pobre também, já que o dinheiro seria algo extremamente comum. Logo, ele não iria valer mais nada. Afinal de contas, o que vale mais? Algo que é ilimitado e que todo mundo tem, ou algo limitado que poucas pessoas têm? Obviamente, o que é limitado e que poucas pessoas têm, né? Seguindo essa mesma linha de raciocínio, perguntaram para o nosso amigo Elon Musk o seguinte: você ainda acha que estamos nos aproximando de uma recessão? E ele respondeu: sim, mas isso é realmente uma coisa boa. Está chovendo dinheiro para os idiotas há muito tempo. Algumas falências precisam acontecer. Além disso, todas essas coisas relacionadas ao fique em casa levaram as pessoas a pensar que você não precisa realmente trabalhar duro. Só nessa frase do Elon Musk existem diversos pontos extremamente importantes que precisam ser levados em consideração. O primeiro deles está ligado ao possível cenário de recessão dos Estados Unidos e que consequentemente também afetará o Brasil. Recessão nada mais é que um período onde a atividade econômica de um país tende a retroceder, ou seja, ao invés do país crescer, ele diminui, com desemprego, demissões em massa, queda no valor da moeda utilizada no país e por aí vai. O segundo ponto começa quando o Elon Musk fala que a recessão é algo bom e que já faz tempo que está chovendo dinheiro nas mãos dos idiotas. Sendo assim, algumas falências precisam acontecer. Mas o que será que ele quis dizer com isso? Bom, vamos começar aqui entendendo o que seria chover dinheiro para os idiotas. Como você já deve ter percebido, de uns tempos pra cá aconteceu aquele problema no mundo todo, onde as pessoas precisaram ficar em casa. Junto com isso, grande parte dos governos decidiram imprimir mais dinheiro e distribuir esse dinheiro como forma de auxílio para a população que não podia trabalhar. Só por aí você já percebeu a relação disso com o que eu falei a respeito da inflação, né? Mas beleza, vamos continuar aqui. Lá nos Estados Unidos, esse auxílio realmente era algo muito bom, pelo menos a princípio, já que o valor realmente era
bem alto, ou seja, no final das contas as pessoas ganhavam muito mais com o auxílio sem fazer absolutamente nada do que trabalhando em algum emprego comum por aí. Com o passar do tempo, mais e mais pessoas foram pedindo demissão do trabalho por livre e espontânea vontade e passaram a viver somente de auxílio do governo americano. Mas como nem tudo é um mar de rosas, uma hora a conta chega, né? O resultado disso a gente consegue ver através da inflação e da recessão do país. Lembra que eu falei pra você que quanto mais dinheiro circulando, menos ele vale? Então, aconteceu basicamente isso lá nos Estados Unidos. E o pior de tudo é que as pessoas se acomodaram tanto que hoje em dia elas não querem nem saber de trabalhar mais. E todas essas coisas nos levam ao terceiro ponto daquela frase do Elon Musk. Ele disse que isso tudo seria algo bom. Mas como assim algo bom? Segundo ele, as pessoas se acostumaram a ter tudo de mão beijada e agora estão desperdiçando recursos valiosos. Com a chegada da inflação e da recessão, as coisas vão mudar drasticamente. As pessoas serão obrigadas a otimizar a utilização dos recursos e quem não se adequar a isso certamente irá à falência. Você já ouviu falar naquela frase que quem é bom faz com pouco, mas quem não é até com muito não faz nada? Então é mais ou menos isso aí. Pro Elon Musk, esse período sombrio é extremamente necessário para retomar o crescimento na economia do país, e eu até concordo com ele em partes, já que para a pessoa mais rica do mundo é extremamente fácil falar isso, né? Mas e para quem já passava dificuldades antes mesmo de qualquer inflação ou recessão? Aí as coisas já começam a complicar um pouco e requerem uma análise muito mais profunda, né? Mas agora a grande questão que fica é: o que o Brasil tem a ver com tudo isso? Bom, como você já deve saber, durante todo esse problema mundial que ocorreu nos últimos anos, a maioria dos países adotaram a mesma estratégia dos Estados Unidos, e o Brasil foi um deles. De uns tempos pra cá, muito dinheiro foi injetado na economia, e adivinha o que aconteceu logo depois disso? Isso mesmo, inflação. É por isso que você tá sentindo no bolso cada vez mais e mais sempre que você vai fazer uma compra no supermercado. Aliás, isso não afeta somente a parte da alimentação, mas sim todas as áreas. Pensando nisso, será que existe alguma forma de escapar da inflação? Olha, eu diria que existem algumas formas de você contornar isso, e uma delas é através das criptomoedas, mais especificamente o Bitcoin. Para quem não sabe, o Bitcoin é um tipo de moeda 100% virtual, e ele possui duas características que para mim fazem total diferença. A primeira delas é que ele tem limite, ou seja, existe um limite de Bitcoin circulando por aí. Sendo assim, é impossível fabricar mais do que isso. E a segunda característica é que, teoricamente, ninguém sabe quem criou o Bitcoin. Sendo assim, ninguém tem controle sobre ele. Nenhum governo, nenhuma empresa, nenhuma entidade, absolutamente ninguém. Essas duas características já blindam o Bitcoin de qualquer tipo de inflação provocada por uma taxa acentuada de emissão da moeda. É claro que existem os períodos de alta e de baixa no Bitcoin, mas isso já é um assunto bem mais complexo. Lembrando que qualquer investimento que você fizer e que realmente possa dar retorno, né, será um investimento de risco. Você pode acertar e ganhar muito dinheiro, ou você pode errar e perder dinheiro também. Inclusive, eu vou trazer um outro vídeo aqui no canal explicando como surgiu o Bitcoin e como ele funciona. Para você não perder esse vídeo, você já sabe, né? Já aproveita, se inscreve aí embaixo e não esquece também de ativar esse sininho de notificações. Além do mais, eu tô trazendo 3 vídeos por semana e você não vai querer perder nenhum deles, né? Então se inscreve aí. Dessa vez tudo indica que comprar moeda estrangeira não vai adiantar de nada caso você queira fugir da inflação, mas como diz o nosso amigo Elon Musk, no final das contas isso será bom. Para você entender muito mais sobre a história do real, é só conferir esse vídeo que tá aparecendo na tela aí para você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e logo a gente se vê novamente.